Isabel Reis, a doutora Isabel Reis, diretora clínica da Ferticare. Isto é importante porquê? Porque um dos grandes medos das mulheres que passam por um cancro, e pelo menos que estão na idade fértil, é de perderem a capacidade de serem mães. Bem-vinda, doutora, com muito prazer que a recebemos aqui. Obrigada, Maria. E espero que seja para nos dar boas notícias. Penso que sim. Estamos a falar de algo que me parece muito interessante e muito importante. Um dos grandes pânicos das mulheres quando passam em idade fértil e que quando se vê numa situação de cancro é, pelo menos a ideia que eu acho que a grande generalidade de nós temos é que a capacidade de sermos mães diminui drasticamente e em muitos dos casos deixa de existir. E é por aí que eu quero começar. Isto é verdade? É verdade, exatamente. E a grande questão é que, na altura que a mulher sabe que vai ter um cancro, o problema da fertilidade acaba por ser um bocadinho esquecido durante aqueles primeiros dias. Claro. E o Porque problema a vida, não é? Pronto, porque a vida, no fundo, saber o prognóstico da doença, que Claro. tipo de cancro, os exames que tem que fazer, as cirurgias que tem que fazer eventualmente, ou quimioterapia que tenha que fazer antes das cirurgias, tudo isso faz com que o problema da fertilidade seja um bocadinho esquecido. E eu acho que uma das grandes mensagens que é preciso passar é que tem que se pensar exatamente, e isto também não se pode ser para todas as mulheres, como é óbvio, temos que saber aquelas mulheres e saber separar-se da mulher da idade fértil e, no fundo, nessas tem que fazer parte de quem a está a aconselhar, quem a está a tratar, de lembrar-se, fazer o clique, para se lembrar que é preciso tratar do tema da fertilidade nessa mulher. A mulher ou alguém que esteja próximo, não é? Sim, a mulher ou alguém que esteja próximo, mas pode ser um profissional de saúde ou não. Ou pode ser uma prima, amigo, uma tia, uma amiga. mãe, Mas é preciso não é? as pessoas se lembrarem. É a mensagem que eu quero pensar, lembrar. O Paulo falava em mestre, eu digo lembra-te. Sim. É essencial. Uma boa dica. É uma boa dica, não é? Porquê? Porque não sei se estou a fazer ou se irei fazer uma pergunta completamente fora do contexto, mas tudo o que possamos fazer para sermos mães no futuro deve ser feito antes de iniciarmos o tratamento para o cancro? Isso. É isto? Tanto na mulher Ok. como no homem, tanto na mulher como no homem, é essencial começar a fazer antes do primeiro tratamento, que vai ter um efeito citotóxico. Ou seja, Que é muito forte, não é? Que é muito forte, não é? E isso tem que ser feito imediatamente. Mesmo um homem que tem uma neoplasia e que precisa de fazer quimioterapia, deve fazer a colheita do esperma antes de fazer o primeiro ciclo de quimioterapia. E a mulher também deve fazer antes de iniciar os ciclos de quimioterapia. Uma situação que ainda existe culturalmente, as pessoas ainda acham que qualquer tratamento de fertilidade pode agravar o cancro da mama. E isso não é verdade. Percebe? Ou seja, tem que se estudar caso a caso, tem que saber as situações, porque há medicação que se faz hoje em dia em que a gente consegue um nível praticamente fisiológico, ou seja, natural, de estimulação, que vai permitir colher óvulos sem haver, no fundo, o agravamento da própria neoplasia. E estamos a falar antigamente era preciso muito tempo para poder fazer esse tipo de tratamento, hoje em dia não. Portanto, não há necessidade de atrasar o tratamento da quimioterapia por fazer um tratamento para a preservação da fertilidade. Chega nos 10, 12, 15 dias no máximo. Percebe? Doutora Isabel, outra pergunta que eu tenho para si é a seguinte. Portanto, nós estamos a falar de algo que deve ser lembrado em mulheres que já têm o período, não é? Portanto, adolescentes, por exemplo, mas eu agora estou a pensar nas mães de meninas pequeninas. Pronto, e são situações diferentes. São diferentes. A gente tem que saber separar antes da menarca, ou seja, antes da menstruação e pós-menarca. E lá está. E se temos uma rapariga de 16 anos, que volta e meia já nos acontece, não é? Cancros da mama é mais frequente, é menos frequente, mas há outros tipos de cancros. Claro. Temos que pensar, desde que ela já tenha ciclos regulares, é preciso podemos fazer a preservação dos ovócitos. Antes da menarca, pode-se fazer a preservação do tecido ovárico. Ok. Que são situações diferentes. Mas também é possível. Também é possível. Temos que nos lembrar. Temos que nos lembrar, é mais difícil, há menos centros em Portugal, há um centro em Portugal que faz preservação de tecido ovárico, Coimbra. Coimbra normalmente está centralizado em Coimbra neste momento. Não quer dizer que não possa um ou outro centro também o fazer, percebe? Mas assim, há no fundo orientações nacionais para tentar centrar, que são poucos casos que existem no país, não é? Em termos da preservação da fertilidade através dos ovócitos, qualquer centro que faça tratamentos por proteção medicamente assistida faz preservação dos ovócitos
quer públicos, quer privados. E, portanto, as orientações estão perfeitamente disponíveis e estão descritas. Doutora Isabel, já que comecei por dizer que somos um programa bem disposto e divertido, eu gosto muito também de falar de casos de sucesso. Sim. E eu gostava de saber se a doutora Isabel tem muitos para nos contar, ou algum. Repara uma coisa, em termos da preservação da fertilidade, é preciso ter a noção de uma coisa. Uma mulher que tenha tido há 4 ou 5 anos uma neoplasia e tenha feito preservação da fertilidade, essa mulher ainda não está na fase de ir fazer o tratamento para poder engravidar. Porque, no fundo, os tratamentos do cancro e mesmo da mama deve-se esperar durante pelo menos 5 anos antes de se tornar. Portanto, existem algumas situações de sucesso de preservação da fertilidade por motivos não oncológicos, que também se pode fazer, Pois, e claro. que, entretanto... E há muitas mulheres a fazerem, não é? Algumas cada vez mais, Também- exatamente, porque há o adiamento da idade reprodutiva no fundo, Eu a conheço crescer alguns mais. casos também. E cada vez mais as pessoas estão a procurar. Agora, estou a crer que, e depois há situações em que nem sempre a própria patologia que a mulher tem permite que ela um dia mais tarde engravide. Há situações que correm bem, outras situações que correm mal. Portanto, tudo isto tem que ser equacionado, o tipo de cancro, o estadio em que está, o prognóstico da doença, o facto... e deve ser outro dado que é importante, é fazer preservação dos ovócitos. Não se deve fazer, mesmo que essa mulher tenha um projeto já parental, e deve-se evitar fazer, no fundo, congelação de embriões. Deve-se fazer essencialmente os ovócitos, porque a vida dá muitas voltas e a gente sabe muitas vezes como é que estas situações são. E não vamos estar a produzir, no fundo, embriões para depois, um dia mais tarde, nem sequer serem transferidos. Portanto, é preciso tomar alguns cuidados, mesmo do ponto de vista ético, para se tratar este tipo de situação. Muito importante a prestação da nossa doutora Isabel neste Olá Maria de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. As pessoas que quiserem conhecer melhor o seu trabalho e a clínica onde Sim. está, o que é que devem fazer, doutora Isabel? Procurar na internet Ferticare, Centro de Medicina da Reprodução de Braga, e estamos disponíveis mesmo para esclarecer. E temos Braga é o muitas... centro do mundo. Já viste? Muito obrigada.